Muito bem, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre embocadura, tá? Embocadura. Vamos anotar? Embocadura. Embocadura na flauta transversal, beleza? E é o seguinte, embocadura na flauta transversal. Bom, a embocadura na flauta, ela é um assunto, é uma pergunta frequente no meio flautístico, no meio dos estudantes de flauta, dos flautistas em geral. O primeiro ponto que a gente precisa entender, que eu acho super importante, é que a embocadura, obviamente, isso nós já sabemos, que tem a ver com a sonoridade, certo? A embocadura tem a ver com sonoridade. Certo ou errado? Certo. Embocadura tem a ver com sonoridade. E a sonoridade na flauta transversal, ela tem três aspectos fundamentais, que é controle da coluna de ar, que é você ter controle do teu sistema respiratório, beleza? Respirar com a técnica correta e saber direcionar e saber conduzir esse filete de ar pelo teu sistema respiratório, beleza? Depois, direcionamento dessa coluna de ar, tá? Que é o que a gente conhece por embocadura. Direcionamento da coluna de ar, que é o que a gente conhece por embocadura. Então, na sonoridade, nós temos alguns aspectos importantíssimos. Dentre eles, são três aspectos. O primeiro, controle da coluna de ar, que é controle do sistema respiratório, respirar com a técnica correta e saber fazer uso desse sistema respiratório. Direcionamento da coluna de ar, que é a embocadura, que a gente tem tanta dúvida. E em terceiro lugar, mas não por ordem de relevância, nós temos aqui o apoio diafragmático. Apoio diafragmático. Três pontinhos fundamentais, importantíssimos para sonoridade, na sonoridade da flauta transversal. Mas hoje eu quero falar para vocês somente sobre a embocadura, tá? Esse camarada aqui, ó, que é a nossa maior dúvida, tá? Mas por que eu comecei o vídeo falando sobre esses três aspectos tão importantes? Porque se você procura dicas, orientação sobre embocadura, significa que você quer melhorar o teu som. E nem sempre basta somente saber como é que faz ou praticar. É preciso pensar da maneira correta, pensar do jeito certo. Por isso que eu fiz essa breve e resumida orientação sobre sonoridade para vocês. Na sonoridade da flauta transversal existem três pontos, três aspectos importantíssimos. Controle da coluna de ar, que é o controle do sistema respiratório, o domínio do sistema respiratório, o direcionamento da coluna de ar, que é a embocadura, que nós vamos falar a respeito, e apoio diafragmático, que é usar o apoio abdominal aqui, beleza? E nós vamos falar disso em breve. Não hoje, claro. Hoje eu quero falar com vocês sobre a embocadura. Embocadura, tá? Embocadura. Na embocadura, meus queridos e minhas queridas, eu trago para vocês três pontos fundamentais e importantíssimos. Eu vou colocar aqui no cantinho. Não sobrou muito espaço aqui, mas eu vou separar aqui nesse cantinho. Número 1, posicionamento do porta-lábios. Posicionamento, olha que bagunça, né? Mas vocês vão entender. Posicionamento do porta-lábios. Esse é o primeiro aspecto sobre embocadura que eu trago para vocês. Queridos, esse aqui é o porta-lábio da flauta. Beleza? Beleza, isso aqui eu já sei. Não coloquem o porta-lábio em cima do lábio inferior. Posicionem embaixo. Posicionem embaixo. Não façam isso aqui, ó, tá? Não faça isso aqui. Faça isso aqui. Para que você possa ter controle do teu lábio superior e inferior.
para que o teu lábio superior e inferior possa te ajudar na emissão do som e não esmagando o lábio inferior de forma que você só fique com o lábio de cima para poder fazer esse controle. Então, primeiro aspecto, primeiro pontinho, posicione embaixo, beleza? Segundo ponto, embocadura natural. Natural. Que coisa feia. Natural. Como assim embocadura natural? Seguinte, creio que se não todos, muitos de vocês já ouviu falar de modelos de embocadura. Embocadura sorriso, embocadura triste, embocadura de beijinho, de biquinho, certo? E algumas outras por aí. Só que é o seguinte, respeitem o formato, a forma natural do rosto de vocês. Não precisa fazer forma padronizada de embocadura. Simplesmente posicione a flauta embaixo aqui dos lábios, tá? O porta-lábio embaixo do lábio inferior e sopre, olha para frente e sopra dentro do tubo naturalmente, naturalmente. Dessa maneira, os teus lábios, a tua boca, o teu rosto vai fazer a forma que for necessária para você, para que o som fique bem produzido. Dessa maneira, ó. No meu caso funciona assim. Eu simplesmente posiciono e toco. Ó. Não tô com o lábio em cima da flauta, do porta-lábio. Aliás, não estou com o porta-lábio em cima do lábio. Tá vendo? Ó. Eu não estou fazendo sorriso. Eu não estou fazendo boca triste. Eu não estou fazendo biquinho. Eu estou simplesmente respeitando o meu corpo. Encaixei, posicionei o porta-lábio no lugar certo, olho para frente, sopro para baixo. Ó, tá vendo? Eu coloco o meu lábio um pouquinho aqui, cobrindo um pouquinho do orifício do porta-lábio, pouquinha coisa de 10%, e toco, tá bom? Então, seja natural, respeite o teu corpo, não precisa forçar, tá bom? Terceira dica para vocês sobre embocadura. Língua. Como assim língua? Mantenham, meus queridos, minhas queridas, mantenham a língua de vocês abaixada dentro da boca, repousada. A gente está tocando, não sei, duvido muito que algum de vocês se preocupou já sobre o posicionamento da língua na hora de tocar. Mas isso é muito importante. Por quê? Quando eu estou tocando, isso tem a ver também com o controle da coluna de ar, tá? Isso tem a ver com o controle da coluna de ar. Veja como essas coisas vão se conectando, tá? A gente não vai falar com muita profundidade sobre isso hoje, mas podemos fazer um super aulão sobre sonoridade se vocês quiserem. Quem quiser, comenta aí embaixo. Eu quero um aulão sobre sonoridade. A gente faz um aulão vitaminado sobre sonoridade. Hoje vou falar só de embocadura, tá? Língua. A posição da língua é muito importante. Como assim? Quando eu estou tocando, usando o meu sistema respiratório, dosando, controlando, sentindo, tendo consciência de quanto de ar eu mando para dentro da flauta ou não, qual é a velocidade desse ar, qual é a quantidade desse ar. Quando eu estou fazendo isso, o ar está passando do meu corpo para dentro do tubo da flauta, certo? Certo. E se a minha língua fica solta de qualquer maneira dentro da boca, ela fica no meio do caminho e atrapalha essa coluna de ar. E essa coluna de ar acaba dando uma bagunçada nessa coluna de ar,
minha língua acaba dando uma bagunçada nessa coluna de ar e essa coluna não entra dentro do tubo da flauta com a qualidade que deveria entrar. Então mantenha a sua língua repousada embaixo da boca, descansadinha, para que possa ter para que a tua coluna de ar possa ter livre passagem. Dessa maneira o teu som acaba ficando mais focado e a gente vai para um pontinho número 4, tá? Língua repousada, não solta, língua repousada. E você acaba tendo um som mais limpinho, mais focado. E aí eu tinha falado 3 pontos, mas eu vou trazer 4 aqui para vocês porque existem mais coisas que a gente pode falar a respeito de embocadura, tá? Só que é um vídeo de YouTube, não posso ficar 1 hora aqui falando com vocês. Se for preciso ficar 1 hora falando com vocês, a gente abre uma live, bate um papo, conversa juntos, tá? Não fica só eu falando aqui. O quarto é foco. Como assim foco? Foco. Também dá para falar bastante sobre essa coisa do foco. Mas, como são dicas rápidas que eu quero passar para vocês, eu digo o seguinte: lembre-se disso, quanto mais dentro do tubo você sopra e menos fora, mais limpinho e cheio, arredondado fica o teu som e mais ar você economiza. Sabe aquele F, aquela sujeirinha característica da flauta? Sabe aquela sujeirinha? Se você pegar o teu filete de ar e concentrar para dentro do tubo da flauta, você vai economizar mais ar, você vai parar de espalhar esse ar para cima do porta-lábio e você vai diminuir essa sujeira característica do timbre da flauta, do som da flauta. E vai ter um som mais limpinho, mais cheio. Quanto mais dentro do tubo você sopra e menos fora, mais limpinho fica o teu som. Beleza? Entendeu? Então eu pego isso tudo que a gente falou a respeito e faço boas notas longas para praticar. Enquanto eu estou tocando, eu vou pensando nisso tudo, eu vou mentalizando, eu vou lembrando desses 4 pontinhos aqui e a coisa vai acontecendo aos pouquinhos. Vai fazendo nota longa e a coisa vai melhorando, tá? Opa, já sei que eu tenho que soprar mais dentro do tubo e menos fora. Deixa eu experimentar aqui. Opa, já sei que eu não posso colocar o porta-lábio em cima do lábio inferior. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu olhar no espelho. Opa, já sei que eu não preciso fazer forma pré-fabricada na minha embocadura. Não precisa ser sorriso, não precisa ser triste. É só respeitar o formato da minha boca, do meu rosto e concentrar o filete de ar para dentro do tubo. Opa! Já sei que a minha língua tem que estar repousada dentro da boca para não atrapalhar a passagem da coluna de ar. Opa! Já sei que eu preciso ter mais foco, que quanto mais dentro do tubo eu sopro e menos fora, mais arredondado, mais redondinho, mais cheio, mais limpinho fica o meu som. Olho para frente, sopro para baixo. Dessa forma, eu diminuo aquele chiado da flauta. E assim a gente vai seguindo, meus queridos, minhas queridas. Nós vamos seguindo e melhorando dia a dia, nota a nota. Beleza? Quer aprender como é que estuda com notas longas? Também põe aí nos comentários. Quero aprender a estudar usando notas longas. Um breve resumo aqui para vocês. Embocadura. Embocadura tem a ver com a sonoridade. Sonoridade
Na sonoridade existem 3 fundamentos que são importantíssimos. Controle da coluna de ar, que é saber fazer uso do meu sistema respiratório. Direcionamento da coluna de ar, que é o que a gente conhece por embocadura. Apoio diafragmático, que a gente usa aqui, ativando o apoio abdominal. E entrando na questão da embocadura, eu coloquei aqui 4 dicas para vocês, muito legais, muito funcionais. Vou vir para o lado de cá. Posicionar o porta-lábio. Não coloco o porta-lábio em cima do lábio inferior. Não faço formatos pré-estabelecidos de embocadura. Simplesmente respeito o meu corpo, os meus lábios, o meu rosto e direciono o filete de ar para dentro do tubo de forma natural. Língua. Mantenho a língua repousada dentro da minha boca e não deixo ela solta dentro da boca, tá? Para não atrapalhar a passagem da minha coluna de ar, beleza? E número 4, foco. Quanto mais dentro do tubo eu sopro e menos fora, mais limpinho, cheio, redondinho fica o meu som, mais ar eu economizo, beleza? Queridos, queridas, se inscrevam no canal, deem um joinha, acompanhem a gente nos acompanhem nessa nova aventura flautística que nós estamos começando e toda semana tem vídeo novo. Fiquem com Deus, um beijo no coração e fui!